Olá, muito bem-vindo ao quarta parte Justiça e Disciplina, comigo, Giliar Pires, que vou falar com vocês hoje nessa modalidade aí que tu que nos acompanha já está acostumado, que é o Bizu, que são dicas rápidas, porém pontuais e assertivas para o dia a dia profissional. Se prestam a ser dicas práticas que vão te ajudar tanto para justificar procedimentos, quanto para, na tua própria atuação profissional, como tu deve agir para evitar problemas jurídicos, né? Ou para fazer valer as leis ao teu favor, os teus direitos e as tuas garantias. E o que eu quero falar hoje é algo que não raras vezes acaba prejudicando o policial militar que simplesmente age no exercício da sua função, que é a legítima defesa. Legítima defesa, ela, para a gente não fugir do conceito, ela é aquela, repelir uma injusta agressão atual ou iminente contra a violação de direito próprio de terceiro, usando dos meios moderados e necessários para coibir aquela injusta agressão. Via de regra, mudando um pouco as palavras, é isso que tu vai encontrar na doutrina, na própria lei, enfim. Mas vamos lá, o que tu tem que saber na hora que tu vai dar um depoimento para explicar por que tu deu 25 tiros numa ocorrência e um expert de gabinete, um especialista de segurança pública de livro, não venha dizer que tu agiu com excesso naquela situação. Vamos lá, a gente lembra sempre de pontuar por que a gente começa atirando, né? E lembrando aqui que eu também já vesti essa farda, então eu também já passei por esse tipo de situação. A gente lembra de pontuar qual foi a injusta agressão que fez com que eu revidasse usando dos meios moderados e necessários àquela injusta agressão. Ou seja, atiraram em mim, eu vi o indivíduo armado, ele apontou a arma em minha direção. Esses são exemplos de casos em que a gente sempre define, gosta de exemplificar ou de relatar no nosso depoimento, que vai mostrar por que eu comecei a atirar e a gente acha que está tranquilo. Mas não, vamos pensar que tu tem que usar dos meios moderados e necessários. E isso também nos obriga, além de marcar o ponto inicial do porquê que eu comecei a agir com força com relação àquela situação, eu também tenho que fazer um marco temporal de término. Por que eu parei de atirar? E isso é muito simples, só que às vezes o militar, até pela adrenalina gerada pela ocorrência, ou até pelas circunstâncias que giram em torno do desdobramento de uma ocorrência, principalmente aquela que tu acaba neutralizando um criminoso numa ocorrência, acaba que a gente não se dá conta de fazer esse marco interruptivo também. E ele é tão importante quanto o marco inicial. Ou seja, eu comecei a atirar porque eu estava com um direito meu na iminência de ser violado, meu direito à vida e o direito à minha integridade física, ou de terceiro, e eu parei de atirar quando aquele indivíduo deixou de ser um risco. Não interessa se eu dei 2, 5, 25 ou 50 disparos nesse interstício. Pode ser que ele tivesse coberto e abrigado e tu tivesse trocando tiro, tu dá mais tiros, ele dá 1, dá 2 e aí tu fica naquela situação ali. Isso pode acontecer e é justificável tu dar um número maior de disparos. Só tu tem que lembrar de dizer, olha, no momento em que eu vi que ele deixou de ser uma agressão ou de uma ameaça, deixou de ser um perigo, eu parei de atirar. E aí tu vai fazer um marco interruptivo que vai evitar que aquele especialista de gabinete ou de livro diga que tu agiu com excesso, tá? Então a dica de hoje é uma dica muito prática para o teu depoimento. Ela vai no sentido de, lembrem sempre, precisou dar tiro em ocorrência? Marca o ponto inicial, o motivador, mas também marca por que tu deixou, por que tu parou, por que tu interrompeu os teus disparos, que nada mais é do porque cessou aquele risco, aquela injusta agressão contra a minha pessoa ou a terceiro. Tá, praça? Fica aí a dica prática, tamo junto e até o próximo episódio. Um abraço!